Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos à última sessão da Festa do Livro da Amadora, uma iniciativa da Câmara Municipal da Amadora, mas que ganhou uma dimensão muito maior, graças a um conjunto de parceiros que estão a tornar possível que esta conversa chegue a um largo número de espectadores, um pouco por todo o mundo de língua portuguesa. E eu gostava de deixar aqui só um agradecimento a estes parceiros, desde logo a UCLA, o Centro Nacional de Cultura, em Moçambique, agradecer ao Camões, Centro Cultural Português, em Maputo, e à Fundação Fernando Leite Couto. No Brasil, contamos como parceiros a Livraria Martins Fontes, o Festival Literário Poços de Caldas Filipossos, Sempre um Papo, o Festival Literário de Araxá, também a Pós-Fácil, a Bienal do Livro de Pernambuco. Em Portugal contamos com o apoio do E-Cultura e da revista Pessoa e, por último, também um pé na Guiné-Bissau, graças ao PEN Club da Guiné-Bissau. São estes os nossos parceiros. Os nossos convidados desta noite são dois escritores moçambicanos, Mia Couto, que dispensa apresentações, é um dos principais nomes da literatura de língua portuguesa e que sugeriu para esta conversa uma convidada muito especial, Sónia Sultuano. A Sónia é poeta, artista plástica, começou a escrever poesia, a publicar poesia em 2001 com o livro de Sonhos. O último livro que publicou foi Roda de Encarnações, já é de 2017, portanto já não está provavelmente a dever um livro, ainda que ela ache que toda a gente exige aos escritores que escrevam livros de X em X tempo e ela é contra isso. Ganhou o Prémio Fémina em 2017 e já em 2014 tinha sido considerada a escritora do ano pelo Círculo de Escritores Moçambicanos na Diáspora. Vou começar pelo Mia, se não te importares, Sónia. Mia, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite a todos e todas. O meu desafio, tu sugeriste que nós convidássemos para esta conversa a Sónia e eu ia-te dar a primazia de tu abrires as hostilidades e colocares a primeira pergunta à Sónia para ficarmos a conhecê-la melhor. Certo, bom, eu conheço a Sónia há muitos anos e é uma grande amiga, portanto eu sou suspeito de estar aqui a falar sobre alguém que gosto muito como pessoa e como artista, sim, gosto muito dela, gosto da maneira como ela se afirmou logo no primeiro livro e se marcou como uma voz que era única e digamos que isto foi um bocadinho combinado, eu tenho que confessar, foi um bocadinho combinado porque nós acertamos que íamos fazer algumas perguntas um ao outro e isso tornava este momento mais vivo e mais dinâmico. Então, eu queria perguntar à Sónia o seguinte, que há um verso teu, Sónia, que digamos, funciona como uma espécie de uma declaração inicial, de uma bandeira tua, que é, tu dizes, tu defines como vagabunda num mundo de sentimentos. E será que eu estou certo quando eu vejo que isto é poesia, mas também é um statement, é uma declaração, uma afirmação mesmo? Sim. Boa noite a todos. Boa noite, Mia. Boa noite, Tito. Sim, Mia, eu defino-me assim, né? Acho que sou uma vagabunda dos sentimentos porque eu ando à procura, não é? De sentimentos, dos meus e dos outros, há muito tempo, não é? Eu acho que quem não tem sentimentos não será alguém tão vivo ou que sinta tanto a vida assim. Eu acho que é isso que eu digo, que eu sou uma vagabunda à procura e também de sentimentos por causa disso, né? Para mim é muito importante o sentir-me a mim, o sentir os outros, sentir o mundo, sentir as coisas que me rodeiam. Eu sentir é se calhar uma outra maneira de pensar o mundo, não é? Porque a gente dividiu isto entre pensamento e sentimento, mas de facto o que eu acho que a tua escrita faz e que toda a escrita realmente propõe é
desarrumar isso e às vezes a gente pensa que quando tu estás a falar de sentir o mundo, sentir os outros, mas acho que através dessa forma de sentir tu estás a entender essas outras pessoas, crias um canal de ligação. Agora, outra coisa que eu acho que talvez fosse interessante falar é que há muitas pessoas que nos estão a escutar provavelmente não conhecem Moçambique, não conhecem a condição da mulher em Moçambique e como é que, no teu caso, foi ou não foi difícil tu te afirmares como mulher, como artista, como alguém que fala desses sentimentos da intimidade dos outros, não é? Foi muito difícil, quer dizer, eu comecei, o meu primeiro livro foi em 2001 e eu atrevi-me, portanto, a escrever o que sentia, principalmente o que sentia uma mulher e como sentia uma mulher, não é? Foi muito mal, foi muito hostil na altura, houve muita provocação, houve uma certa vontade até de me silenciarem, mas pronto, eu achei que deveria continuar, não só pela minha condição de mulher, mas também, pronto, sou muçulmana, há poucas mulheres em Moçambique neste momento muçulmanas a escreverem e como artistas, também como artistas plásticas, e eu achei que sim, que se nós também sentimos o mundo, também vemos o mundo, né? Nós mulheres, eu achei que sim, que eu deveria continuar e que deveria prosseguir o meu caminho. Graças a Deus eu tive grandes professores e mentores, e um deles foi o teu pai. Se eu hoje também sou escritora, eu devo isso ao senhor Fernando Couto, porque senão não estaria aqui hoje. E foi uma pessoa que me acompanhou ao longo dos anos. Infelizmente tenho muita pena, e tu sabes que hoje o teu pai não esteja aqui conosco, porque acredito que ele me teria tornado uma escritora melhor. Eu continuo ligada à Fundação Fernando Leite Couto, eu continuo a ser a vossa autora, porque todo esse trabalho que foi feito com o teu pai, não só como, portanto, a relação humana que eu tinha com ele, mas também a relação que eu tinha com ele como meu editor, e o respeito que ele tinha por aquilo que eu fazia e acreditava, eu achei que deveria continuar, sim, com essa, eu não vou dizer, não é uma luta, é um direito que nós mulheres também temos, não é? Moçambique, basicamente é isso. Entende? Sim, porque os teus livros, e este último tem uma série de poemas, tem uma carga erótica bem presente. Estamos a falar de sentimentos, mas aqui também uma outra forma de manifestar esses sentimentos. Essa carga erótica também é um desses motivos para quererem calar, quererem limitar. Uma mulher não fala sobre essas coisas, não escreve essas coisas, não se expõe dessa maneira. Sim, Tito, não, também acho que é assim, estamos numa sociedade conservadora, pronto, e as pessoas confundem um pouco a minha vida como escritora, não é? Não pode passar a ser a minha vida como mulher, entendes? Porque é assim, a literatura dá-nos esse lugar da gente sonhar, esse lugar da gente partilhar, esse lugar de nós sermos outras pessoas. E muitas vezes se confunde, né? E há até um certo abuso, há um certo tom para que a gente não escreva sobre, por exemplo, neste caso, sobre o erotismo. Eu não vejo problema nenhum em escrever sobre o erotismo, não vejo problema nenhum em ser sensual, porque sinceramente é algo que faz parte de todos nós, não é? E sinto muito confortável, sempre escrevi, não é uma bandeira, e tenho notado que sim, que a minha poesia tem estado a diluir um bocado essa forma portanto,
de me desafiar, de me posicionar, o que é interessante, mas não estou a fazer isso porque não é uma bandeira ou porque já não o sinto, não. É como eu agora também, se me permite, como estou a conversar com a Mia, eu no outro dia estava a ouvir uma entrevista do Mia que achei muito interessante e até o que o Mia dizia que também aligerou a questão portanto, do inventar as palavras, porque as pessoas já não estavam a olhar portanto, para o trabalho do Mia como tal, e o trabalho do Mia é riquíssimo. Portanto, quando a gente lê, quando a gente ouve o Mia não está só a inventar palavras, o Mia fez muito mais que isso, e até volta aqui à questão de nós dois sermos poetas. Por exemplo, eu estive a reler porque eu ia fazer um trabalho, aos 20 anos da homenagem ao Mia Couto, que era sobre a varanda de Frangipane, e tive que ler esse livro, e é muito interessante, é um livro que é repleto de poesia. Podem dizer que não, que são contos, que é um romance, mas para mim aquele livro é repleto de poesia, né? E o Mia faz-me, eu até gostava também, se me permite, fazer esta pergunta ao Mia, como eu também venho de uma província, o Mia fala muito da varanda. O Mia fala muito da varanda e fala muito da cozinha. E eu acho que esses dois sítios são lugares muito importantes. E gostava, se me permite, de perguntar isso ao Mia. Porque para mim a cozinha, por exemplo, a cozinha da minha avó, representou um espaço muito sagrado. E o Mia fala também da cozinha, portanto, da casa dele, e da varanda. Nós, no norte, tínhamos esse hábito de ficarmos nas províncias na varanda. Então, eu gostava também, Mia, porque é uma oportunidade que eu tenho de conversar contigo, porque mesmo que a gente se conheça há muitos anos, mas também tenho a curiosidade, tu como escritor, o que é que isso representa no teu universo, né? Nesse universo vagabundo de sentimentos que tu também o tens, né? Gostava muito de saber isso. Certo. Tito, respondo? Claro, isto é uma conversa aberta. Pronto, isso. Sónia, obrigado por essa pergunta. Eu realmente várias vezes disse, e porque descobri isso também muito tarde para mim próprio, que eu me fiz poeta na cozinha, sentado, mas não cozinhando, infelizmente, porque se calhar era melhor para mim, não era tão bom para os outros, se calhar porque eu sou uma negação na artes culinárias, mas ali, quando eu era menino, fazia os deveres da escola, junto no chão da cozinha, e ali eu via, realmente assistia a essa coisa que para mim era mágica, era encantatória, que eram as mulheres que circulavam na cozinha e contavam histórias e que diziam segredos, e tudo isso era falado em murmúrio, e portanto era um lugar de fabricação, não só do fogo, dessa coisa mágica, não é? Dessa alquimia, mas também se criavam histórias, e o mundo era reconvertido em palavras, e aquilo era muito mais apetitoso que, por exemplo, ir para a sala e conversar com os homens, que era o lugar dos homens naquela sociedade, naquele momento era assim, e em muito lado continua a ser. A varanda, como tu dizes, eu também sou do, a gente pode dizer do norte, sou do centro de Moçambique, mas acho que isso era comum. A varanda era o nosso lugar, era o nosso lugar de internet, onde havia um Wi-Fi sem nenhuma maquinaria, era um Wi-Fi, digamos assim, onde a casa já começava a ser mundo, onde as vozes chegavam, onde esses murmúrios que faziam, os rumores que faziam a cidade, era a nossa maneira de estar conectado com esse invisível onde se fabricam as histórias. É muito curioso falarem nesse elemento, porque há outra coisa que vos liga. O Brasil, tanto o Mia como a Sónia, têm uma relação bastante estreita com o Brasil, e há um cronista, que é o João do Rio, que escreveu muito sobre a cidade do Rio de Janeiro, e ele dizia que no Rio de Janeiro parecia que todas as pessoas viviam na varanda e que viam o mundo a acontecer, as coisas a acontecer, sempre a partir da varanda, e que era ali o lugar verdadeiro do carioca, tudo acontecia na varanda. E, portanto, acaba por ter aqui também um elemento curioso de socialização, de contacto também com o mundo, esse lugar, a varanda, que é um lugar de proteção, porque é a nossa casa, mas é também um lugar de olhar o mundo.
mundo. Sim. Mas eu acho que a Sim. Sónia congrega tudo isso, quer dizer, a Sónia não precisa estar fisicamente na cozinha ou na varanda, porque ela é isso, ela vive na varanda, digamos assim, ela nessa relação que tem com os outros, há ali uma curiosidade, uma disponibilidade de haver uma troca com o mundo que me parece que não só é produtora de uma grande beleza, mas é preciso prestar homenagem, porque eu acho que é difícil imaginar para quem é um homem ou para quem está na Europa, ou imaginar quanto é que isso é assustador para um mundo profundamente machista e que vê nisso uma ameaça de desordem e, portanto, ser poeta e publicar e escrever como faz a Sónia é um ato de grande coragem que é preciso tirar o chapéu. Não é? Uhum. Eu queria lançar aqui a vossa poesia, a do Mia e a da Sónia, quando nós vamos ler, não é imediato, não são visivelmente imediatos os pontos de ligação, mas há um ou outro tema, um outro assunto que é recorrente na poesia de ambos. E um deles é muito curioso, porque eu tenho aqui o Mia, que um ateu, inconfesso ou confesso, a Sónia, que cresceu num ambiente de religião muçulmana, e depois encontram-se os dois na poesia, num espaço onde a religiosidade é muito importante, mas é uma outra religiosidade. É uma religiosidade mais do caráter do místico, do sentir religioso, do que propriamente do professar uma fé. É isso, Moçambique, esse sincretismo, essa ligação com um certo sentido de religiosidade que não está preso a confissões, a seitas, a credos, a nada disso. Há um sentir religioso em Moçambique que se espelha na vossa poesia. Sónia. Sim, porque nós, Moçambique é isso, não é? É um espaço não só de culturas tão diversas, mas também de religiões tão diversas, e nós convivemos bem com isso, não é? E também, pronto, nós próprios somos feitos de muitas culturas, de muitas religiões, de muitas origens, de muitas latitudes. Por exemplo, em mim, eu tenho a parte muçulmana, depois tenho a parte hindu, tenho a parte africana. Então, é natural, não é, que nós africanos tenhamos essas várias misturas e essas curiosidades, não é? Porque nós vivemos, isso é o nosso dia a dia. Inclusive, eu não sei, eu penso assim, não é? Sim. Não, estou de acordo, estou absolutamente de acordo. Acho que é Moçambique, é impossível fazer-se uma coisa que eu faço, mas faço já sem crença, que é declarar-nos ateus. Eu acho que, sobretudo quando se faz poesia, quando eu faço poesia, esse é o meu lugar de reza, vamos dizer assim. E Moçambique é um caso muito particular, porque aquela que é a grande religião não é uma religião no sentido institucional, no sentido de que a Europa reconhece a existência de uma outra crença, de uma outra religião. É uma religiosidade, quer dizer, é uma espécie de cosmogonia. As pessoas têm uma relação com o divino que não é institucionalizada, que tem outro tipo que é uma filosofia mais que propriamente uma religião. Mas eu vou publicar um livro agora, eu cito um poeta italiano, eu estava a tentar procurar agora o nome desse poeta, mas não encontro, mas que ele diz uma coisa muito bonita, porque ele era ateu, ou ele se dizia ateu, e ele tinha um verso que eu cito, que ele diz: eu rezo não porque haja Deus, eu rezo para que haja Deus. Então, esta relação da busca do divino, quando se escreve, eu acho que é comum a toda a poesia. Eu ia dizer comum a toda a linguagem humana, não é? Nós precisamos de ter essa relação de proteção com alguma coisa que é invisível, não é?
Uhum. Tens mais alguma questão? A Tito, desculpe, só posso pôr uma questão, continuando com o Mia disse. O Mia, por exemplo, diz algo como, e ficou-me marcado isso, remorrer. Eu acho que tu realmente a poesia para ti é um lugar sagrado, porque esse remorrer, sabe, até hoje eu penso, como é que o Mia diz remorrer, né? Isto é grande, isto é dar, portanto, a gente quando lê, não é? Quando a gente sente o que é remorrer, tu dás a oportunidade de morrer e voltar a viver e remorrer e voltar. Portanto, é quase que uma forma de tu rezares na tua poesia. Então, eu acho que é lindíssimo, Mia. Temos que ficar mais atentos, né, a algumas coisinhas, porque para mim marcou-me imenso e até marcou-me por causa do meu livro, Roda das Encarnações. E olhar e hoje sentir isso, né? Porque isso é remorrer, é estarmos sempre... Se a gente acredita na vida, a gente está sempre a morrer para voltar. O teu livro diz isso também, olha só. Logo, A Roda das Encarnações é um título lindíssimo, é em si mesmo já um poema, não? Já tem essa ideia poética que perpassa no livro, já está ali toda. Desculpe, Tito, está bem, só queria fazer este comentário. Não, nada. Tenho aqui dois escritores, dois poetas, o Mia com um pé também na prosa, no romance, no conto, na crónica, e a Sónia nunca sentiu esse apelo de ir para o espaço do romance e da prosa? Eu acho que estamos agora com alguns problemas na ligação com a Sónia. Enquanto a Sónia não se junta a nós, Mia, vou-te colocar aqui uma pergunta. Já temos... A Sónia já voltou. Já voltei. Estava a falar em remorrer, agora já voltou. Nasceu. Sónia, alguma vez esse apelo da prosa, de arriscar o território do romance ou do conto? O Mia, há uns anos atrás, fez-me essa provocação, mas não, eu escrevi, assim, eu tive uma colaboração com o Jornal Sol, fazia umas crónicas. Comecei a escrever, é um pequenino romance, mas não sei sinceramente se terei coragem de continuar. É um desafio, um desafio. Eu acho que tem que se ter tempo, acho que se tem que ter uma outra maturidade e portanto, e outra disponibilidade para se escrever um romance. Eu tiro o chapéu a quem escreve romances, a quem escreve contos, porque não é fácil. Talvez um dia destes. Vamos ver então que um dia destes temos um romance da Sónia. Temos já aqui algumas perguntas e a primeira que eu queria colocar é para a Sónia, do Paulo Pereira, e ele pergunta: entre as artes plásticas, a poesia, a escrita para crianças, qual das atividades lhe apresenta mais desafios? A escrita para as crianças, isso sim. Porque é preciso eu acho que tem que se ter muito cuidado quando se escreve para as crianças, porque nós estamos a contribuir para os futuros, para os sonhos destas crianças, né? E tem que se ter a linguagem e a mensagem que a gente quer passar. Eu acho que, para mim, pessoalmente, é mais difícil escrever para as crianças. Escrevi 2 livros e pronto, tenho estado a pensar num terceiro, há um escritor que me pediu para fazermos uma parceria, mas tem que se ter muito cuidado que a gente passa para as crianças, não é? Porque a gente está a construir um mundo, pronto, estamos a levar para um outro mundo, não é? E então acho que sim, aí eu pessoalmente tenho muito cuidado com isso. Mia, nós estamos aqui a falar com a Sónia, que é para todos os efeitos, uma jovem escritora, 4 livros publicados, começou a publicar
há menos de 20 anos e tem ainda todo um caminho para trilhar na literatura. Nós sabemos que Moçambique não tem, como outros países, uma estrutura e uma rede de editoras e uma quase industrialização do livro que desse mais oportunidades a jovens escritores. Tu, enquanto referência para todos estes jovens escritores, sentes também um compromisso, uma necessidade de dar força, de inspirar mais gente a escrever, a procurar publicar, a trabalhar os seus textos? Sim, eu não só penso, mas acho que, de alguma maneira, eu e os meus irmãos dão corpo a essa ideia, a esse sentimento. Portanto, como a Sónia disse, o meu pai foi realmente um inspirador de muita gente que escreve, de muitos jovens que depois se ingraram na poesia, principalmente na poesia, mas na prosa também. Ele não era só um editor, era alguém que apoiava na escrita e na publicação dos livros, no surgir de mais talentos e melhores talentos em Moçambique. E sabendo quando ele morreu, nós recebemos uma série de mensagens de gente que não imaginávamos que fosse tão importante, quer dizer, que fosse tão abrangente o trabalho que ele fez. E então pensamos que esse trabalho tinha de ser continuado. Criamos uma fundação, a fundação tem uma equipe profissional e é dedicada apenas ao ramo da arte e cultura, quando eu digo apenas, que só faz isso, e o centro da atividade da fundação é exatamente esse, é receber originais, é receber jovens, é conversar, com eles, é trabalhar os textos juntos, fazemos oficinas literárias e conversas com escritores, etc. É isso. E sentes a vida cultural de Moçambique? Eu tenho acompanhado muitas das sessões online que a Fundação tem apresentado e vê-se muitos jovens e com expressões artísticas muito, muito diferentes e projetos muito interessantes. Dirias que Moçambique vive neste momento um bom momento, um momento muito criativo e muito diverso naquilo que vai sendo feito? Eu acho que sim, eu diria que sim, por muitas dificuldades que Moçambique esteja a viver, mas às vezes as coisas não têm essa correspondência, às vezes é nos momentos mais difíceis que a arte depois surge como uma resposta, até como uma espécie de uma forma de compensação do que o resto não dá resposta, não é? Então eu vejo no domínio da literatura, então é muito claro, há muita gente jovem aparecendo com uma voz própria, na poesia em particular. Moçambique tem essa tradição mais poética e é preciso dizer duas coisas. Uma é que, na verdade, a literatura é um fenómeno urbano, não é? Portanto, em Moçambique, esta já é a terceira, quarta geração de gente que vive, que nasce na cidade. E também há uma segunda geração que já está liberta desse componente político que foi importante historicamente num primeiro momento em Moçambique, mas depois aprisionou aquilo que era o imaginário e digamos, tornou a poesia como uma espécie de aprisionou numa relação de funcionário, digamos assim. A poesia devia servir. E agora esta juventude está mais livre, está mais ligada ao mundo, não tem que afirmar coisas, como disse a Sónia, quer dizer, não estão ali a fazer bandeira para qualquer causa, seja ela qual for, estão a fazer poesia. E estão a fazer poesia que digamos que está em diálogo com o resto do mundo. Não é? Sónia, eu li que tem exatamente um discurso muito semelhante ao do Mia, por exemplo, na sua relação com o Craveirinha, que é um autor que toda a gente empurra quase para o rótulo do escritor com uma intenção política de ação, mas à Sónia interessa-lhe o outro Craveirinha, o Craveirinha do amor, e um Craveirinha que é muitas vezes esquecido. Sim, interessam mais isso. Eu acho que, houve alguns escritores que foram muito rotulados à poesia de combate, mas se a gente hoje pegar os textos e ler muitos desses poetas, não é só a poesia de combate, não é? É muito mais que isso.
O Craveirinha escrevia sobre o amor também, sobre os sentimentos, era uma pessoa muito, e acho que até muito espiritualizada, no meu ponto de vista, não é? Mas pronto, eu ainda também, assim, acho que também estou a aprender, estou a descobrir, inclusive aqui publicamente estou a dizer ao Mia Couto que também ando-lhe a descobrir, foi muito bom este encontro, porque me fez revisitar também algumas obras do Mia, perceber um pouco Mia. Eu acho que é importante, acho que às vezes a gente tem que dar um tempo, um espaço para perceber que há muitos escritores, mesmo estes, a Noémia, o Craveirinho, estou a falar destes que foram considerados os grandes poetas de combate, que não é isso, eles tinham muito mais que isso, né? Tinham muito mais a dizer, tinham muito mais a gritar, se assim se pode dizer, não é? Eu acho que não há nenhum poeta que não tenha esta componente do amor, dos sentimentos, até o Mia. Ele tem Até poemas lindos. eu gostei, até eu. Oh, Mia, eu sabia, eu Mas é costumo verdade, dizer ao não. Mia, que ele devia ter ficado poeta, ele não devia ter ido para o outro lado. Estou como o Eduardo Duarte. Como o Eduardo que eu andei a trair. Mas na verdade, quando publiquei, é um pequenino à parte, quando publiquei o primeiro livro de poesia, foi o meu primeiro livro, já comecei a estrear na poesia, na Raiz do Orvalho. Na altura, esse livro foi bastante atacado e eu precisei de uma bengala, precisei de um apoio, que era o Orlando Mendes, que fez o prefácio, só para dizer, falar do direito da intimidade e da individualidade, porque nessa altura, em Moçambique não se dizia eu estou apaixonado, tinha que se dizer no coletivo, nós estamos apaixonados. E a paixão, digamos, o lado lírico era visto como uma coisa burguesa, ou pequeno-burguesa, porque vivíamos no período da grande revolução socialista. Então, foi um momento, mas isso obrigou os escritores a se posicionarem de uma certa maneira. E eu acho que a Sónia depois continua, esta geração toda da Sónia continua esta luta, porque não, só agora é que eu acho que nos libertamos. Mas não é só o caso de Moçambique, acho que os escritores africanos também se estão a libertar, e ainda bem para eles, e ainda bem para a África, porque significa que demos um passo em frente. Mas houve um período grande em que nós estávamos amarrados àquela coisa da proclamação da africanidade e da afirmação da existência de uma cultura própria, etc. E isso fazia sentido historicamente, sim, porque era uma cultura negada e, portanto, era preciso afirmá-la. Mas hoje, a maior parte dos escritores africanos querem fazer literatura, não estão preocupados com o resto, e fazem muito bem, porque é isso que se pede a um escritor ou uma escritora, é que escreva, e que escreva histórias que não tenham que obedecer àquele estereotipo, não é? Aquele exame sobre se é muito ou pouco africano, porque eu imagino que a Sónia também seja interrogada sobre essa coisa, quanto é que autenticamente moçambicana é a sua escrita. A pergunta está mal feita, não é? A pergunta é saber quanto é que autenticamente o que ela faz é arte e é bonito e produz beleza. Sim, isso é. Ao fim e ao cabo é o que interessa. Tenho aqui mais uma pergunta para a Sónia, da Rita França Ferreira, que diz, dado que explora várias artes, sente que os processos criativos se cruzam, como é que escolhe cada arte para procurar os seus sentimentos? Sim, hoje acabam por cruzar. Acho que não há uma separação, por exemplo, entre a literatura e a arte plástica, mesmo que eu queira, não é? Pronto, depende do que eu quero dizer, em que plataforma eu quero dizer, ou como quero dizer, ou se quero fazer, portanto, fazer poemas em forma de plasticidade, ou quero fazer poemas com palavras. Eu não escolho, acontece, não é? Acontece. Houve uns tempos que eu acreditava que só fazia, por exemplo, estava na literatura e era na literatura que eu ia ficar e que não juntava as duas, portanto, a literatura e a arte plástica. Mas é muito difícil, não é? Porque eu até quando estou hoje a fazer arte plástica, de alguma forma, muitas vezes eu preciso de ir buscar a literatura para me dar portanto, alguma base, alguma força no que eu estou a explicar plasticamente, não é?
E assim, inclusive eu posso, sei lá, falar do meu projeto, que é o Walking Words, as palavras que andam, que é isso. No fim ao cabo, eu estou a dizer que, portanto, eu comecei como escritora, depois tive essa necessidade de dar poder às palavras e a forma que eu podia dar, quando eu, portanto, acho que já não cabiam mais no papel as palavras, eu comecei a pegar as palavras e a dar uma forma plástica, daí criei aquele projeto, Walking Words, comecei a andar com as palavras, andava pela rua, metia as palavras na água, metia as palavras em cima nos prédios, portanto, para de alguma forma que aquelas palavras também tivessem vida, né? Que eu andasse com as palavras. E para mim, é um projeto muito interessante, porque interessa-me a reação das crianças. E outra questão é que muitas crianças aqui não têm acesso à escola, não é? Porque a gente já sabe, não tem acesso aos livros, e ver estas mesmas crianças a pararem, a perguntarem o porquê de eu andar com as palavras, qual era o significado das palavras no vestido e porquê aquelas palavras, portanto, a gente obriga, há ali um diálogo e a gente faz com que principalmente as crianças tenham interesse, não é? Em ler, em querer ir à escola, porque só assim é que é possível, não é? Porque se elas não têm... É como levar um doce e dizer assim, olha, se tu estudares, se tu puderes conhecer as palavras, tu vais chegar longe. Portanto, é uma forma de incentivar os miúdos, não é? Porque nós sabemos que a realidade em Moçambique é outra. Não, a realidade aqui é completamente diferente da Europa. Há muitas crianças que não têm acesso à escola porque os pais não podem, porque ou moram longe. Uma coisa é a cidade de Maputo, outra coisa é sermos da cidade de Maputo e nós começamos a ver uma realidade que não tem nada a ver com a nossa aqui dentro, não é? Como, por exemplo, muitas vezes os miúdos nem têm lápis para poder escrever, não é? Portanto, são outras realidades. Então, o projeto Walking Words, que é as palavras que andam, foi isso, transformar a literatura em, portanto, a palavra já de uma forma plástica, para eu também poder andar com elas e também para poder dar uma outra visão do que a palavra era, tirar as palavras dos livros, das bibliotecas, né? Poder, sei lá, era transformar-me quase como um livro ambulante. Mas o projeto Walking Words é isso. É isso. Eu, por acaso, tive a oportunidade de mostrar ao Mia no princípio do projeto e espero mostrar agora ao Mia no final do projeto, continuo a trabalhar nele, Mia. Tá bom, tá bom. Nós, neste momento, estamos a ouvir perfeitamente a Sónia. A imagem, entretanto, bloqueou, mas continuamos a ouvir a Sónia perfeitamente. Vamos esperar que entretanto, a internet nos permita ver melhor a Sónia. Mia, esta é uma forma de intervenção no espaço público, na comunidade, com palavras muito bonita e que me remete agora para o último livro do José Eduardo Agualusa, onde ele defende que a solução para o mundo, para resolver muitas coisas, está na palavra. Aliás, ele remete muito para, no princípio era o verbo, e naquele ambiente que ele cria de um temporal na ilha de Moçambique, que cria ali uma paragem no tempo e no espaço e que só é resolvido através da palavra. Tu acreditas neste poder da palavra de mudar efetivamente as sociedades, mudar os países? Ou é um exercício poético esta ideia? Não, acredito que quando se diz a palavra, não é? Eu acho que é isso que está no livro do Agualusa também, se está a falar no pensamento, quer dizer, é preciso, a palavra não existe sozinha, é preciso não romantizar a ideia da criação como uma coisa que gira à volta de um artifício que é a palavra, não é? Então, o que me parece, que o livro do Agualusa propõe de uma forma muito bem feita, porque ele fez isto, ele imaginou uma espécie de fim do mundo antes da pandemia, antes de vivermos esta triste realidade que vivemos hoje, não é? Então, nessa ilha se tem que, estou aqui a revelar o livro, mas nessa ilha, por via da palavra, mas sobretudo por via do confronto de ideias, por via do pensamento, se recria um mundo. Eu acho que esta
Eu acho que a arte não pode fazer isto sozinho, por muito que a gente pense que esse é o caminho. Acredito que é preciso digamos que esta linguagem metafórica que a poesia reivindica, não é? Que ela invada tudo, isto é, que quando eu vou estudar matemática, física ou química, não é? Na escola, quando os meninos entram numa escola, era este o tema da Sónia, não estejam lá para aprender disciplinas só, estejam lá para aprender uma outra maneira, para aprender a questionar o mundo, a ter curiosidade para perceber o mundo fora do contexto daquilo que é a linguagem comum. Essa linguagem comum é talvez o mais feroz dos adversários que a gente tem, porque quando nós queremos expressar o mundo por via daquilo que é uma linguagem mais domesticada, bom, o resultado é este, é que já não vai perceber o mundo e o mundo também não nos percebe a nós, não é? Eu vejo agora aqui uma pergunta que surge aqui neste diálogo do canto direito, que tem um diálogo escrito, e alguém pergunta sobre como é que eu, como biólogo, vejo esta crise de pandemia. Eu vou ser muito breve para não roubar espaço à Sónia, mas, de facto, eu acho que uma das coisas que foi revelar é que nós não entendemos que o centro das coisas não está ao nosso nível. Já não digo que sejamos nós, quer dizer, nós temos a visão que a espécie humana é o topo, está no centro e o resto está ao serviço da espécie humana. Isso é completamente equivocado, mas eu acho que é mais grave do que isso. Nós não percebemos, e este vírus nos faz alertar para esse desconhecimento. Nós não percebemos que quem criou a vida, quem mantém a vida viva, são estas criaturas do microcosmos, são criaturas do domínio do invisível, não é? São vírus, são bactérias, são estes os grandes fabricadores de todos os processos vitais. Os mamíferos, por exemplo, que se põem lá no topo da evolução, não inventaram praticamente nada. Portanto, nós usamos toda a nossa maquinaria, usa aquilo que foi inventado por esses que a gente despreza como micróbios, não é? Então, acho que essa podia ser uma contribuição que a biologia podia dar, mostrar. Repare, só para fechar o discurso, um menino ou uma menina que aprenda na escola que nós não somos exclusivamente humanos, não somos feitos por células e por genes que são só humanos, que somos parte de nós, somos vírus, parte de nós somos bactérias. Aliás, a maior parte de nós são outras células, são outros que vivem dentro de nós. Se um menino ou uma menina aprendem isto, que a diversidade está dentro de nós, que nós somos heterogéneos por essência, isto é, não temos nenhuma essência que seja só humana, esse menino ou essa menina, quando for adulto, dificilmente se torna um racista, dificilmente se torna radical de qualquer coisa, fundamentalista de qualquer coisa, porque ele aceitou dentro de si próprio esta ideia da diversidade. E é muito interessante falar nisso. Primeiro, dar aqui nota de um momento que eu acho que foi muito, muito bonito, quando uma série de curandeiros moçambicanos foram falar ao Ministério da Saúde e dizer: nós não temos nada para combater isto, mas nós estamos disponíveis para ajudar naquilo que for possível. E eles diziam uma coisa muito bonita, tu citaste isso numa entrevista, que é: queremos aprender a língua desse vírus porque nós precisamos de falar com ele. E, portanto, esta abertura para falar, como tu dizias, de aceitar que isto é parte de nós e temos que falar com eles e temos que resolver essas questões. É muito bonito esta formulação destes homens que se sentiram impotentes para lidar com esta ameaça, mas que foram apresentar a sua disponibilidade para falar com ela, para contribuir para resolver isto. Eu acho que a Sónia tocou num assunto. As culturas moçambicanas são é estranho dizer isto porque Moçambique está em guerra e Moçambique esteve em guerra todos estes anos, mas é uma cultura profundamente que apela ao diálogo. Em Moçambique, quando a gente diz, e a Sónia não me deixa que eu minta, quando em Moçambique se diz vamos sentar, isto quer dizer vamos conversar.
sentar, é conversar. E, de facto, ao mesmo tempo que houve estes grandes enfrentamentos violentos da guerra, etc., também foi possível resolver. Resolveu-se uma grande parte da guerra civil, foi resolvida por esta aptidão de escutar os outros e de ser os outros. Acho que isto vem muito do facto de Moçambique ter, não é porque os moçambicanos são especialmente qualquer coisa, mas porque em Moçambique ainda existe muito religiões que aceitam a existência de vários deuses. E eu acho que aqui o monoteísmo tem um papel muito severo de impor uma única versão, de impor uma única verdade. E em Moçambique não é tanto isso, ainda está muito viva essa religiosidade que faz com que a Sónia tenha os seus deuses, né? Ser aquelas religiões de raiz africana. A Sónia tem os seus deuses, são os seus antepassados, eu tenho os meus, eu falo com os meus, ela fala com os dele, e nenhum deles, e nós não queremos fazer esta imposição de uma verdade única. Não? Sónia, estamos aqui a falar de um vírus, e há um vírus que parece que entrou pelo norte de Moçambique, e que é um vírus da intolerância, um vírus de fundamentalismo, que tem como nome Estado Islâmico e que veio levantar uma série de problemas e colocar o país também, em certa medida, em sobressalto. Como é que vês este vírus de intolerância, de fundamentalismo, de incapacidade de respeitar o outro, que parece querer entrar por Cabo Delgado dentro? Eu acho que o Mia acabou de dizer e disse o que é mais correto, que as pessoas deviam sentar, não é, e conversar. Quando há radicalismo, quando há estes fanatismos, seja de que espécie for, eu acho que saímos todos a perder. Infelizmente, temos este problema gravíssimo em Moçambique. Não é só um problema de Moçambique, este problema já vem de outros sítios. Mas acho que há uma urgência, principalmente, de nós próprios moçambicanos, juntarmos-nos todos e dizermos um basta. Porque este é um problema que não é só do norte de Moçambique, ou do sul de Moçambique, ou do centro de Moçambique. Isto é um problema dos moçambicanos, é um problema do país. Porque eu acredito pessoalmente que se parte do meu país não está em paz, então quer dizer que o país todo não está. Portanto, se não há tem que haver uma igualdade, não é? Para todos os moçambicanos. E então a falta de paz e de segurança que está a acontecer no norte é algo muito grave e muito preocupante, principalmente porque quem está a sofrer com isto são crianças, são velhos, são mulheres, são pessoas, portanto, que não têm a quem recorrer. E essa é a minha opinião. Eu acho que eu sou contra qualquer tipo de radicalismo, sou contra qualquer tipo de fanatismo, e acho que Moçambique não tem, os moçambicanos não deveriam estar a passar por isso agora. Nós já passamos por muita coisa, acho que é a altura do país realmente ter algum sossego e os moçambicanos terem alguma paz e sossego. É a minha opinião sobre isso. Mia, é com educação, com criar escolas, criar universidades um pouco por todo o país, que se combate este vírus do fundamentalismo, do pouco respeito pelo outro, que se Moçambique tivesse condições para um maior investimento na educação, para ter os jovens, as crianças a terem oportunidades, a poder ter cursos, porque o Estado Islâmico está a levar vários jovens moçambicanos a estudarem madraças e a serem, de certa forma, instruídos naquela mundividência, porque é difícil ter acesso ao ensino superior em Moçambique e só uma rede de educação forte pode criar mecanismos para prevenir ou pelo menos para mitigar esta intolerância. Eu não sei se a resposta
que sugeres, quer dizer, que se criem mais escolas e que haja mais acesso às escolas e às universidades, só por si pode resolver, porque acontece, como tu sabes, quer dizer, isso não acontece só em Moçambique, é que hoje em dia grande parte das pessoas que saem das escolas ou que saem das universidades depois têm que enfrentar uma enorme frustração porque não têm emprego, por exemplo. Não é? Portanto, é preciso que haja uma solução total, uma solução que passe pela escola, pela economia, pelos equilíbrios sociais, etc. E eu também aqui queria dizer uma coisa, é que não basta criar mais escolas, não basta ter mais professores. Eu acho que é preciso repensar a educação ela toda. Quer dizer, nós estamos a educar para quê? Para que as pessoas sejam funcionárias de um sistema, ou para que as pessoas possam realmente ter aptidão para criar um novo sistema, uma nova civilização, porque isto o que está em causa é bem mais do que gerir melhor ou pior esta sociedade que nós temos, não é? Então, acho que, por exemplo, o que falta na escola moçambicana, por exemplo, é aprender Moçambique na sua diversidade. Quer dizer, eu não sei, eu não conheço, através da escola, os meus filhos não aprenderam o que é Moçambique do ponto de vista da sua heterogeneidade, do ponto de vista do que é ser uma conde, do que é ser uma cua. E a gente olha isto como uma coisa simplesmente verbal, são as etnias, não é? É muito mais profundo que isso. Quem é que no Sul tem um amigo que é Maconde, que é do Norte, que é a Jaua, que é qualquer outra coisa? Quer dizer, é preciso que, se quer fazer destas nações, porque são nações, não são só etnias, eram nações, a maior parte dessas entidades eram nações, se quer fazer uma nação única em cima de tudo isto, e que não seja um processo violento, mas que é sempre, a gente sabe que é sempre violento, só a imposição da língua portuguesa como uma língua veicular, como uma língua oficial, é uma necessidade histórica, é verdade, mas é uma violência porque implica que se esquecem outras entidades. Olha, aqui, nem de propósito, uma pergunta do Raim Bangui para ambos, e ele diz: para quando poesia para Cabo Delgado e os desafios que a província enfrenta? Muito boa essa pergunta. Sónia, começa tu. Acho que sim, a pergunta é muito interessante, e acho que sim, que deveríamos começar a pensar também nisso, porque parecendo que não, a poesia dá lugar muitas vezes que se possa fazer gritos de alerta, não é? Que a gente desperte, que a gente possa despertar as pessoas para outras realidades. Sim, como se fez sobre outras questões, o IDAI, seria talvez oportuno, sim, alguns escritores escreverem sobre Cabo Delgado, e pronto, Mia, acho que tu tens uma voz poderosíssima e podes nos ajudar nisso, não é? Eu quero prestar homenagem, por exemplo, o Nelson Saúde fez um poema, tu deves ter tido conhecimento, Sónia, circulou nas redes sociais. Sim, assim. E esse poema era muito bonito, não só era muito bonito, mas era um alerta de como é que estamos todos em Moçambique, mais ou menos considerando que, bom, é uma tragédia, mas está lá no norte, não é? E eu lembro-me, nessa altura, eu fui abordado por um grupo de jovens que tinham uma militância, queriam, quando morreu o George Floyd, etc., e queriam iniciar um movimento do Black Lives Matter em Moçambique, que é um contexto completamente diferente, radicalmente diferente do que se passa. E eu perguntei-lhe, mas vocês estão preocupados com isso? Mas, quer dizer, nós estamos a ser assassinados, degolados, estamos a ser desmembrados, não é? Milhares de moçambicanos já morreram, 250 mil moçambicanos tiveram que abandonar as suas casas, e a vossa primeira opção é apoiar uma coisa que viram na televisão. Eu não estou digamos assim, não estou a fazer a defesa da indiferença em relação à luta contra o racismo no mundo inteiro. Tem que ser uma luta que todos abraçamos. Mas é a prioridade que se dá. E para aqueles meninos era mais visível, era mais natural juntarem-se a essa luta que vinha por via da televisão do que aquilo que se passa na sua própria casa, não é? Sim.
dá que pensar. Estamos praticamente no final e eu ainda tenho aqui uma pergunta do Mélio Tinga, que diz: olá, Mia e Sónia, é sempre um gosto ouvir-vos. Uma pergunta sobre o vosso trabalho. Para vocês, o que interessa ou dá maior prazer ao escrever um livro? O processo, enquanto parte de uma descoberta, de autoconhecimento, um espaço de culto e de exorcismos, ou o resultado, a sensação de paz, de libertação, que é o término do livro? Sónia? Tá bem. Não, a mim dá-me sempre mais prazer é escrever, não é? É escrever um livro ou criar, não o resultado como si, porque o resultado, às vezes, o resultado final até pode não ser o esperado, mas o processo, não é, que a gente tem da escrita, daquela descoberta, ou quando estou, por exemplo, a criar, sempre, para mim é sempre muito mais interessante este processo, não é? Porque muitas vezes até não só passa por mim, mas, por exemplo, eu vou buscar, vou beber em outros, né, para fazer o meu próprio processo de escrita ou até o meu próprio processo criativo. Então, a mim interessa mais isso, é o escrever, não o resultado final como tal, porque até pode depois não ser interessante, né? Eu estou com a Sónia, acho que como dizia o Eduardo Galeano, não é tanto o destino, mas a viagem que é isso que nos faz mexer, nos faz escrever, nos faz sonhar, não é? Então acho que esse esse processo. Eu não dividiria tanto assim com o resultado. Se o resultado, se pensa no resultado em termos do sucesso que faz o escritor, isso aí é uma tragédia, não é? É melhor não meter-se noutra área, porque se está a pensar na forma no sucesso ou no lucro que pode ter da literatura, é melhor essa pessoa escolher outra coisa qualquer. É mau negócio. Diz? É mau negócio. Muito mau negócio, mas portanto, eu simplesmente subscrevo o que disse a Sónia também. Olha, última pergunta para ti, Mia. Tu acabaste mais um trajeto na tua viagem literária que deve estar a sair nos próximos meses. Tu já podes adiantar alguma coisa sobre o próximo romance ou ainda é tudo muito em segredo? Não posso, principalmente porque aquilo que o Tinga falava do resultado, eu hoje entreguei fisicamente um volume de páginas ao Zeferino Coelho, meu editor, e é um livro sobre a minha infância, sobre a minha cidade, sobre o meu pai, sobre a Beira, que é a minha cidade de infância, e sobretudo sobre esta coisa que é o reencontro com o passado, que é sempre uma coisa que o passado que a gente imagina que é uma espécie de um museu interior nosso, não é? Mas que é uma invenção, que é esse também a ficção não é feita por os que escrevem ou pelos poetas, é feita, todos nós ficcionamos e todos nós construímos essa ficção como um abrigo, como uma segurança, e me parece que, só para ligar isto com o resto que a gente falou, para não falar do meu próprio trabalho, mas, por exemplo, acho que o que alimenta muito uma certa extrema-direita é que, de repente, essas narrativas que nos davam uma certeza, nos davam um chão, elas estão em crise, não é? E, de repente, isso é aproveitado por esta gente que aparece como messias, como os salvadores do mundo e que são os Trumps e os Bolsonaros, etc., deste planeta, e que, infelizmente, eu acho que esse processo é um processo que se torna cada vez mais comum nos nossos países, a maneira como isso é aproveitado. Mas isso deriva muito do facto de haver uma falência de uma narrativa que seja sedutora, que seja realmente próxima da verdade, não é? E que a política não seja uma coisa que compete só aos políticos, sobretudo quando ela é desacreditada propositadamente, não é? Portanto, esse é fazem falta políticos que nos façam acreditar e sonhar com um projeto comum e que nós sintamos que vale a pena lutar por esse projeto comum. E fazem falta na esquerda e na direita, é por isso que a extrema-direita, não é, toma partido e toma lugar e está a crescer porque há esse descrédito. As pessoas se sentem muito desamparadas de repente,
aquilo que a gente confiava que era a grande verdade, que são a narrativa de Deus, até os bancos, onde eu aprendi que meter dinheiro num banco era uma coisa completamente segura, era para isso que a gente devia acumular um certo dinheiro. Essa confiança nos bancos, nas seguradoras, no Parlamento, nos partidos políticos. Devias viver em Portugal para perceber o que é isso de confiança nos bancos. É uma coisa universal, isso não vale a pena pensar que é só Portugal. Nós aqui fizemos um doutoramento em poucos anos nesse assunto e estamos muito podem fazer palestras no mundo inteiro, sim. Tá bom. Olha, Sónia, muito obrigado. Sónia e Mia, foi um prazer enorme ter-vos connosco aqui nesta festa do livro da Amadora. Foi ótimo ficar a conhecer um pouco mais da Sónia. Vamos estar atentos ao seu percurso e esperar que não demore agora 7 anos a lançar um novo livro de poesia. Ficamos à espera que seja antes disso. E vamos também ficar à espera, Mia, que saia o teu novo romance. Imagino que o Zeferino já está a correr com o manuscrito para a gráfica, para tratar dele. E foi ótimo termos aqui a conversar sobre poesia, sobre literatura e sobre Moçambique. Muito obrigado a todos que escutaram, a todas também. Muito obrigada. Muito obrigada, Mia. Um beijinho grande para ti. Obrigada, Tito. Muito obrigado a quem nos esteve a acompanhar e a todos os parceiros que tornaram possível esta festa do livro da Amadora, e nós voltaremos a ver-nos com certeza no próximo ano. Até lá, um abraço a todos e muito obrigado.